Então, a minha parte aqui é para decisão coletiva e análise econômica do processo político, né? Esse título tá horrível, assim. Eu queria explicar melhor esse título, mas eu acho que vou deixar para vocês entenderem melhor durante a palestra. Então, o que é democracia, né? Como os guris falaram, é uma forma de decisão do coletivo, né? A gente elege um representante e esse representante vai tomar algumas decisões pra gente. E a gente não vai discutir aqui se, assim, a gente já sabe que isso foi uma melhoria de um sistema monárquico absolutista, né? Antigamente, a maioria dos países tinham esse sistema em que imperadores ou reis ou ditadores tomavam todas as decisões, né? Então, o que a gente quer trazer hoje é que tipo de problema, então, surge com esse novo sistema democrático que a maioria dos países estão usando, né? Então, a gente trouxe um vídeo rápido do CQC, não sei se vocês conhecem. Então, a pergunta que a gente faz, né, é por que é assim? Por que os políticos são assim, né? Por que é uma vergonha e todo mundo xinga esse pessoal? Então, a ideia que eu quero trazer para vocês é que não é um problema só do Brasil. É um problema intrínseco do processo democrático, né? Então, a primeira pergunta que eu faço é o que a gente precisa para votar bem, para eleger as boas pessoas, né? Bom, primeiro a gente tem que entender políticas públicas. A gente tem que saber que tipo de regra é realmente melhor para a sociedade, né? A gente tem que estudar direito, economia, acompanhar as leis e tal, para ter esse tipo de noção. O que a gente nem tem tempo, muitas vezes, de estudar isso, né? A gente está preocupado com outras coisas. Depois tem que existir um político que também entende essas coisas. E a gente tem que saber que esse cara existe, né? Não é qualquer um que vai ser esse político. E a gente tem que estar informado. E, de repente, a campanha dele não chegou até a gente. Depois a gente tem que saber se ele é honesto, que ele vai fazer essas políticas que ele está dizendo que ele vai fazer. A gente tem, né, ler as propostas dele. E a gente tem que saber que ele não vai roubar, né, que ele não está procurando a política só para ganhar dinheiro. Depois a gente tem que convencer uma galera, a gente tem que sair na rua falando com todo mundo, com bandeira, com Twitter e com santinho, né, porque esse cara realmente se torne um político. Depois a gente tem que acompanhar a vida desse cara, né, porque não acabou aí. A eleição não acaba aí. Depois que o cara tá lá, a gente tem que saber se ele tá fazendo as coisas que ele disse que ia fazer, se ele não tá roubando, se ele não é um cara corrupto. E se ele for corrupto, e se ele não tá fazendo as coisas que a gente queria que ele fizesse, a gente vai ter que convencer todas as pessoas de novo para não votar nele. Então é o processo reverso. Então, é uma mão, né? É muito trabalho. Ninguém fica com vontade de fazer isso. Tá? Mas essa mão, tá, é só o formato do sistema democrático. Tá? Ainda tem 2 grandes pepinos que tem que ser resolvidos. Tá? O primeiro pepino, tá, é que a gente não passa do primeiro passo, esse de entender políticas públicas, que é o trabalho que a gente tenta fazer no NEDEP. Tá? Então eu trouxe um case de política pública, tá, só para vocês terem uma ideia, que é o case da hiperinflação. Tá? A hiperinflação, eu não sei se vocês estão estudando isso no vestibular, talvez seja matéria do vestibular, mas no início da democracia no Brasil, lá pelos anos 80, o Brasil estava tendo uma crise séria de hiperinflação. Tá? E rapidamente, o que foi isso? Tá? Esse era o cenário do governo brasileiro naquela época. Ele tinha uma dívida do tamanho da bola direita e tinha uma riqueza do tamanho da bola da esquerda para pagar. Tá? Então, a estrada, a educação, saúde, coisa assim, não tinha dinheiro para pagar. Mas ele pensou, olha, para a bolinha pequena ficar do tamanho da bola da direita, é bem difícil, né? Então, tem um jeito mais fácil de fazer isso? A gente cria riqueza. A gente só imprime o dinheiro sem ter a riqueza de verdade. Então, um monte de papelzinho, tá? Um monte de papelzinho dizendo que tem aquele número de riqueza, mas na verdade não tem. O que acontece? Infla a quantidade de dinheiro e o papel que a gente tem na mão começa a não valer nada. Tá? O que isso traz pra gente? Tá? Quando a gente vai no supermercado, a gente não tem que levar uma nota de real, a gente tem que levar 1000, a gente tem que levar 200. Tá? E esse número cada vez vai aumentando. Porque eles vão imprimindo dinheiro à la louca. Né? Então o que eles fizeram? Eles chegaram a um ponto que eles fizeram uma super nota. Então eu trouxe uma nota de 100 mil cruzeiros. Tá? O que vocês acham que essa nota comprava em 1987? Precisava de 5 dessas para comprar picolé. Que eu precisava disso aqui quando eu era pequeno. Tá? Eu vou até passar para vocês.
Qual é o problema disso, tá? O problema disso é que os preços das coisas também têm que aumentar, né? Não é só a nota que vai aumentar o númerozinho, né? O preço do computador, do arroz também vai estar aumentando. E se todo mundo tem nota, então o que acontecia? As pessoas ganhavam dinheiro no início do mês, chegava na metade do mês e o dinheiro delas não valia mais nada. E todos os preços já tinham aumentado. Né? Então era um caos. As professoras que estão aí devem estar... Viveram isso, né? Para comprar carne, para fazer churrasco. Para comprar carne, para fazer churrasco, tinha que ir no traficante de carne. É verdade. Isso em 1986, tá? Quando a gente era pequeno. Tá? Isso é uma realidade que a gente viveu. Aí faz pouco tempo. No processo democrático. Tá, pessoal? Então, daí qual foi a brilhante solução que eles tiveram para resolver esse problema? Bom, já que os preços estão aumentando, o pessoal chega na loja e não pode comprar, vamos congelar os preços, né? O governo vai decidir os preços e as lojas não vão ter essa liberdade. Né? As lojas, tu tem uma venda, alguma coisa assim, tu quer ajustar o preço do teu produto de acordo com a inflação, tu não pode. O que acontece? Acaba tudo. Por quê? Porque a loja não vai estar operando no prejuízo. Ela, teoricamente, teria que estar ajustando o preço dela para acompanhar essa inflação. Mas ela não podia mais fazer isso. E acabou todos os produtos. E foi realmente um caos. Tá? Depois veio o Plano Real. Teve uma melhoria desse sistema. Tá? Mas eu trouxe esse exemplo para mostrar que o fato de uma política pública ser apoiada pela maioria da população, porque por exemplo, o controle de preços na época era populista. Era hype. Estava por dentro da política pública, se defendia o controle de preço. Os empresários defendiam o controle de preço naquela época. Né? Mas a gente viu que o resultado não foi bom. Eles não viram que o problema era na quantidade de dinheiro que eles estavam imprimindo. Então, esse foi o primeiro pepino. Tá? Qual é o segundo? A gente tem um voto. Um voto só que a gente tem. No Rio Grande do Sul tem 8 milhões de eleitores. No Brasil tem 126 milhões. Então vou rapidamente, tá? Vou mostrar esse diagrama rápido, tá? Digamos que tem um grupo X de 100 pessoas. Esse grupo X vai pedir para um político passar uma lei que beneficie esse grupo em 100 milhões de reais. Tá? Que vai dar um resultado de 1 milhão de reais por pessoa. Mas, ao mesmo tempo, essa lei vai trazer um prejuízo de 200 milhões de reais para o país inteiro. Já que no Brasil tem 200 milhões de pessoas, cada um de nós vai perder R$1 com essa lei. O que vocês acham? Essa lei passa ou não passa? Eu garanto para vocês que essa lei vai passar, porque a gente não vai nem saber que essa lei existe, e se a gente souber que ela existe, a gente não vai sair de casa e ir para Brasília reclamar por causa de R$1. Agora, aquele cara daquele grupo, né, que vai ganhar 1 milhão, ele vai se esforçar o máximo possível para que essa lei passe. Isso não é ilegal, isso é o jeito que o processo funciona. O grupo de lobby, que vocês devem ouvir falar na imprensa, é isso. São esses grupos que, dado esse sistema, acabam criando essas políticas que, mesmo negativas para o país, acabam passando. Então, o que a gente tem? Uma mão e 2 pepinos. Né? Agora, a gente não quer trazer só problema, né? Algumas soluções para isso. A primeira solução é votar com os pés, né? Como os guris falaram, um exemplo é nos Estados Unidos, onde tem estados diferentes, com leis diferentes. Então, bom, eu não gosto das leis desse estado, eu vou ir para outro estado. Então, teoricamente, né, nessa concorrência entre os estados, o estado que tem as leis ruins vai ficar vazio, porque ninguém vai querer morar. Né? Eu imagino que vários de vocês já pensaram em morar na Alemanha, ou na Nova Zelândia, ou na Austrália, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, bom, qualquer outro país. Por quê? Porque no Brasil, as políticas que escolheram aqui, de repente, não são muito boas. Né? E uma prova disso é que os países que impedem que as pessoas saiam daqueles países, uma espécie de prisão, é o atestado final de que as políticas públicas daquele país fracassou. Né? Tu não tem liberdade nem de sair, de escolher um outro país para morar. Né? Então, mas esse exemplo ainda talvez não seja muito forte, porque o custo de se mudar ainda é muito alto. Então, a gente traz outros exemplos. Né? Uma pergunta que a gente tem que fazer é se a gente quer democracia para tudo. Né? Como eu disse no início,
democracia é uma forma de decisão do coletivo, né, onde há eleições e um representante e tal. Mas, por exemplo, uma família não é um sistema democrático. Uma família, provavelmente os pais vão ditar as regras. Cada sociedade, cada tamanho de sociedade até tem um sistema ideal para cada tipo de coisa. Bom, mais um minutinho, já está terminando. Então, quando a gente vai no supermercado, por exemplo, quem é que decide o tamanho das mercadorias? O tipo, a qualidade, o formato, né? É a gente que decide isso? É a loja que decide isso? Vocês poderiam ter assim, a ideia superficial de, bom, é o fabricante que está fabricando, então é ele que decide. Mas não, na verdade, esse fabricante, ele está calculando toda hora os produtos que estão sendo vendidos e que não estão. Então, é uma rede de milhares de pessoas interagindo entre si, né? Gerando lucro ou não para aquele vendedor, que vai decidir qual produto vai ser vendido ou não. Então, esse sistema de mercado também é um sistema de decisão do coletivo, que o coletivo faz sem nem perceber, muitas vezes. E a última alternativa é voltar para o passo 1, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é tentar entender um pouco mais de políticas públicas, se interessar pelo assunto, para que o processo corra de uma forma melhor. Então, obrigado.